Vamos ler a Bíblia, João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 1. João capítulo 8, versículo 1. Eu vou ler. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Nós lemos até aqui. Quando a gente lê a Bíblia, em Marcos, no livro de Marcos, sendo escrito o livro de Marcos, o Marcos escreveu uma coisa sobre ele. No livro de Marcos, quando Jesus Cristo foi pego para ser crucificado, um jovem, ele estava andando pela rua e ele foi pego. E aí ele tirou, se despiu e saiu andando. Ninguém falou qual era o nome dele. Mas a maioria das pessoas dizem que era Marcos, que estava andando ali envergonhado. As pessoas escrevendo as graças que recebeu de Jesus Cristo, porque a sua vida... As pessoas querem colocar um pouco do que ele fez bem. Mas na história de Jesus, porque a pessoa em si é muito suja e imunda, Marcos, ele queria colocar um pouco sobre si, mas ele colocou como se fosse a pessoa mais fraca, mais suja, mais imunda. E ele colocou ali, esse era eu. Ele está querendo dizer isso ali, naquela parte. Quando a gente lê em Mateus, a gente vê que Jesus é estabelecido como o rei dos reis. Mas de vez em quando, no livro de Mateus, ele escreveu esse livro, né? O livro de Mateus. E escrevendo esse livro, então os servos de Deus, eles queriam se estabelecer, escrever sobre si. Mas quando eles viam as suas fraquezas, seus defeitos, suas sujeiras. Então eles somente poderiam colocar as suas fraquezas ali. Então, pregando, eu sou pastor. Mas na nossa igreja, eu prego a palavra de Deus, eu prego o evangelho, eu ensino a Bíblia. Mas quando eu falo sobre a minha pessoa na pregação, eu pensei, o que eu falo sobre mim? Assim como Mateus, eu não consegui falar como eu sou e nem como Marcos falou sobre si.
as minhas fraquezas, os meus defeitos. Eu falo assim, um pouco cuidadosamente, né? O pastor Oxo Park tinha essa parte. Ele recebeu graça de Deus, por isso ficou assim. Essa pessoa, se não tivesse recebido graça de Deus, ia acontecer um grande problema com essa pessoa. Então, porque eu sou um pouco falha nessa parte, eu não consigo falar direito sobre isso. Então, daqui pra frente, lendo a Bíblia, diante dos irmãos, eu quero falar sobre as minhas fraquezas, os meus defeitos. Eu quero falar sobre isso. Não é que eu não tenho fraqueza e nem defeito. Mas eu não consigo fazer isso direito. João, escrevendo o livro de João, capítulo 1, 2, 3, 4, 21, em todo o livro de João queria escrever sobre si um pouco na Bíblia. Mas João pensou, será que eu vou me revelar no começo do meu livro, ou vou me revelar no meio, ou no fim desse livro de João? Eu acho que João deve ter escrito o livro pensando assim, embora ele tenha sido conduzido pelo Espírito Santo para escrever a Bíblia, mas João pensou o quê? Quando João mostrou a sua pessoa através da Bíblia, ele não falou sobre o seu nome João, mas ele estabeleceu uma pessoa parecida consigo e ele queria se revelar através dessa pessoa. Assim como Deus, ele através de José, ele revelou Jesus Cristo. E João também, dessa forma, queria se revelar através dessas histórias na Bíblia. E escrevendo o livro, um dia, João, ele se deparou com a história da mulher surpreendida em adultério. A mulher, ela foi surpreendida em adultério. Os escribas e fariseus foram para diante de Jesus. E eles perguntaram para Jesus, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés diz para tais mulheres serem apedrejadas. E tu, que dizes? Então, João pegou o pincel e ali, naquele momento, ele não deve ter escrito, né? Hoje em dia a gente tem o celular e a gente pode escrever na hora tudo que a gente escuta. Mas João voltou para casa, ficou sentado na escrivaninha e ficou pensando. Hoje Deus me mostrou uma pessoa igualzinha a mim. No livro de João, através dessa mulher, através do livro de João, Deus mostrou quão sujo, mau, imundo eu sou. E essa mulher, também sendo mulher suja e má, ela recebeu a graça de Deus. Então eu também tenho que viver a minha vida inteira estabelecendo a esse Jesus Cristo. Então João começou a desenhar a vida dele através disso. Um dia a mulher surpreendida em adultério. Todas as pessoas são assim. As pessoas, quando elas vão crescendo, elas vão mudando. Aí os homens, eles têm interesse nas mulheres, as mulheres têm interesse nos homens. Então isso é o hormônio masculino, o hormônio feminino. Diz que as pessoas são arrastadas por esse tipo de hormônio. Então a gente se casa. E a gente se casando vive com um homem ou com uma mulher. Mas às vezes Satanás arrasta o nosso coração. Casar com um marido ou ter uma esposa e ter sexo com ele, ter um filho. Isso, diante dos olhos de Deus, é uma coisa incrível, uma coisa preciosa. Na nossa igreja as pessoas nascem muitos filhos. Em Nova York, o missionário Papaone, ele tem 4 filhos. O pastor Terry tem 4, o meu filho tem 3. Na nossa igreja, o ancião Kim, ele tem 5 filhos.
E por isso falou que a mesa, que ele ganha muitos prêmios por causa disso. Muitos presentes do governo, né? Então, uma esposa, e uma mulher e um homem, eles têm relação e nascem uma criança. Essa é uma preciosa ordem de Deus. Isso é realmente uma coisa abençoada por Deus. É santa, né? Ultimamente, na nossa igreja, tem aquelas irmãs que ficam barrigudas. É tão bonito de se ver. As mulheres, quando elas ficam grávidas, elas perdem toda a forma do seu corpo, né? Só fica barriguda. Mas a gente pode pensar, Deus concedeu a vida para essa irmã. Deus concedeu graça e deu vida para essa irmã. Na nossa igreja, dentro de Deus, as pessoas se casam, têm filho, e essa criança sendo criada dentro de Deus. É uma coisa tão agradável de se ver. Então, a gente se casa e tem filhos, isso é uma coisa tão preciosa. Mas Satanás, ele quebrou essa ordem. Esse homem ou aquele homem, essa mulher e aquela mulher. E isso acaba se tornando pecado. As pessoas do mundo, independente de como seja, Deus pensa que isso é sujo, é mal, é pecado. Por isso, pessoal, nós, irmãos que recebemos a salvação, os irmãos que recebemos a salvação somos tentados por Satanás. Às vezes vem a tentação de Satanás. E quando vocês veem, cuidadosamente, o Espírito Santo dentro de você, ele não gosta disso, ele rejeita fortemente. Não o meu marido, mas outro homem. Não a minha esposa, mas uma outra mulher. Quando eu sou arrastada por isso, a minha carne está sendo fortemente arrastada por isso. Mas o Espírito Santo, ele bloqueia isso. E por isso a gente pode viver uma vida abençoada e correta. Dentre os irmãos da nossa igreja, tem que viver agradecendo primeiro. Porque a família é muito agradável, formosa. Com certeza os casais, eles brigam de vez em quando. Eles discutem. Eu e a minha esposa, já faz 43 anos que nós vivemos juntos. Tem muitas vezes que a minha personalidade não combina com a da minha esposa. De vez em quando a gente começa a brigar e a gente acaba às 2, 3 horas da madrugada. Eu falo, tô cansado, vamos dormir. Então, sabe o que é interessante? No casal, a briga do casal não é que tem um conceito exato. É porque não tem um juiz exato. Então, se falar forte é que ganha. Então, se eu não me render, então não é que eu perdi, né? Então, tem vezes que a gente discute. E eu vivendo com a minha esposa, eu vejo que ela está envelhecendo, ela está virando criança de novo, né? E às vezes ultimamente eu tenho vontade de carregar ela no colo, né? Mas porque eu não tenho força, eu não posso carregar. Um dia, essa mulher, ela foi arrastada por um outro coração, por um outro homem. Por que nós precisamos de fé em Jesus Cristo? Os seus corações, se fluir, estiver conectado com Jesus Cristo, quando surge a ira no meu coração, a gente não tem força para acalmar essa ira. Às vezes, uma vez eu me encontrei com uma pessoa, há 20 anos, quando o filho dele se casou, ele teve uma coisa assim que foi injusta, que deixou ele com raiva. E depois de 20 anos eu me encontrei com essa pessoa.
E ele falou para mim: ai, pastor, o senhor não me conhece direito. Ai, sabe o que eu passei naquele tempo? E é aquele sofrimento que ele passou há 20 anos, ele não conseguiu fazer digestão daquilo e ele estava preso naquilo ainda. Eu tenho muitas dificuldades, problemas que surgem inúmeras vezes por dia dentro de mim. Ontem à noite eu fui para Busan. E meia-noite e meia, eu voltei para casa. E eu não conseguia dormir. Eu estava me preocupando e pensando nisso, naquilo. Aí eu não estava conseguindo dormir. E eu estava pensando, eu acordei cedo e pensei, eu vou preparar a palavra para pregar agora, né? Para hoje de manhã. Aí até 1h30, eu fiquei assim, enrolando. Daí eu acordei e comecei a escrever. Sabe o que é incrível? Escrevendo, eu me tornei na mulher surpreendida em adultério. Mas veio os escribas e fariseus e falaram: mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério e na lei de Moisés diz para que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu que dizes? Jesus Cristo está com essa mulher diante dele. Os escribas e fariseus foram falar dela e ele tinha que dar uma resposta para eles. E ele não queria responder só sobre aquela mulher. Ele queria salvar aquela mulher. Mulher surpreendida em adultério, suja, má, imunda. Não foi isso. Se ficarmos com malária, nós ficamos com febre, se ficamos com tifoide, a gente fica ruim, se tem câncer de intestino, fica doente. Dessa mesma forma, ela estava presa pela lascívia. Pelo pensamento lascívio, ela foi arrastada a adulterar. E na lei de Moisés diz que essa mulher tem que ser apedrejada, então ela tem que morrer. E Jesus Cristo se encontrou com essa mulher. Então João escreveu como? Sobre essa história. Eu sou como essa mulher surpreendida em adultério. Eu cometi pecado. Eu tenho que receber maldição. Eu somente poderia receber a morte eterna. Mas eu me encontrei com Jesus Cristo. E para salvar essa mulher surpreendida em adultério, qual foi a primeira coisa que ele fez? Foi escrever uma coisa no chão. Jesus tinha que responder o que os escribas e fariseus perguntaram para ele. Para responder, tinha uma coisa que ele tinha que responder. Ele tinha que responder. Por quê? Na época, ali, Jesus Cristo ainda estava na época da lei. Em 1491 a.C., quando o povo de Israel saiu do Egito, o Moisés ele recebeu 2 tábuas de pedras lá no Monte Sinai. Em 1491 a.C., foi a primeira vez que veio a lei para o ser humano. Antes de ver os 10 mandamentos, não matará, não roubará, não adulterarás, antes não tinha essa lei. E depois que veio a lei, depois que veio o mandamento, porque essa lei estava arrastando as pessoas, essa mulher surpreendida em adultério, porque ela cometeu o pecado, ela tinha que somente ser apedrejada. Então, pela lei, essa mulher jamais poderia ser salva. Jesus Cristo queria salvar essa mulher surpreendida em adultério. A gente pode ver essa imagem. A gente pode ver Jesus Cristo escrevendo no chão para salvar essa mulher. Lendo essa Bíblia, hoje de madrugada, veio uma grande felicidade e gratidão no meu coração. Por quê? Eu cometi pecado, eu fiz maldade, eu sou vergonhoso diante de Deus. Então, os escribas e fariseus disseram: mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério.
E na lei de Moisés diz que tais mulheres têm que ser apedrejadas. A lei de Moisés diz que essa mulher tem que morrer apedrejada. Mas tu que dizes, mestre? Então, Jesus tinha que responder. Apedreja, essa mulher não apedreja, faz bem, faz assim, não faz assim. Tinha que responder assim. Mas Jesus Cristo não respondeu. Ele falou, ó, apedreja mais devagarinho para ela não morrer. Ou senão, apedreja a cabeça para destruir. Não, eles estavam esperando Jesus responder dessa forma. Mas Jesus Cristo com o dedo, ele se inclinou e escreveu na terra com o dedo. Nenhuma pessoa pôde dizer nada. Ninguém sabia o que ele estava escrevendo, mas ele, por um tempo, começou a escrever no chão. Muitos teólogos me perguntam, pastor, o que é que Jesus Cristo estava escrevendo na terra? O quê? Na Bíblia não diz o que ele estava escrevendo. Mas com certeza, Jesus Cristo, para salvar essa mulher, com o dedo ele escreveu na terra. Quando a gente vê na Bíblia, a gente não sabe, mas porque a Bíblia está conectada tudo uma parte com o outro. Em Jeremias capítulo 41, versículo 41 está escrito exatamente. Não, é Jeremias 31, versículo 31. Vamos ler. Jeremias 31, versículo 31 está escrito o quê? Jeremias capítulo 31, versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança... Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. A primeira aliança foi os 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos é uma lei que nos condena, não é uma lei que nos salva. Por isso, a lei nos torna em pecador, porque não pode nos purificar. É uma lei do pecado e da morte, está escrito na Bíblia. Estão entendendo? Então, a gente vive a nossa vida numa boa casa, com os filhos saudáveis, num bom carro, tem comida, tem carro, tem casa. Então, a gente vive a nossa vida assim. Mas um dia, o carro, ele bateu e não está podendo andar. E aí a gente fica desconfortável com isso. Ou senão a sua empresa vai falir e você não pode receber seu salário. E depois, as pessoas começam a ter grande dificuldade. Eu fui para os Estados Unidos e em Atlanta a gente fez uma conferência. Então uma pessoa que tinha uma boa posição, ele veio fazer comunhão espiritual comigo. E ele ficou tão feliz depois que ele recebeu a salvação. Depois que acabou a conferência, eu fui para casa ali. Aí eu falei, você não quer participar da próxima conferência? Ele falou, não, me desculpa. Mas não dá. Então, ele tinha um emprego e se ele fosse demitido do emprego nos Estados Unidos, como na Coreia, quando eles compram casa, eles não compram a casa já assim, né? Eles têm que financiar e sai do salário deles. E se por 6 meses, se não conseguir pagar o financiamento, então aí acaba perdendo a casa. O carro, a mesma coisa, acaba perdendo o carro se não pagar as parcelas do financiamento. Então, se por um ano não trabalhar,
Os americanos somente podem se tornar mendigo. Então, os coreanos, eles vivem de uma forma muito feliz, se a gente vê por esse ponto de vista. Ele era inteligente, ele parecia ser sábio, tinha uma boa posição, mas depois de alguns meses, eu não tenho carro, não tenho casa, vira um mendigo. Pessoal, eu fico tão agradecido porque a mulher surpreendida em adultério, João, ele se refletiu e ele escreveu sobre a mulher surpreendida em adultério, mas ele queria escrever sobre ele. Porque essa mulher surpreendida em adultério, ela não tinha situação de ser salva. João também, se ele não fosse por Jesus, ele somente poderia cometer pecado e receber maldição. João, ele, assim como a mulher surpreendida em adultério, ele viu que ele é como aquela mulher. Por isso ele escreveu. Então, a gente mesmo cometendo pecado, porque a gente come, vive, a gente não tem muitas dificuldades. Então, a gente pensa que a gente pode ter paz por causa disso. Mas a mulher surpreendida em adultério, não é que ela estava com peso na consciência porque ela pecou. Não, mas ela estava numa posição de ser apedrejada até a morte naquele momento. E naquele momento Jesus Cristo veio. Quando Jesus Cristo viu a mulher surpreendida em adultério, eu tenho que salvar essa mulher, senão essa mulher vai receber maldição, ela vai morrer, eu tenho que salvar essa mulher. Os escribas falaram, mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério, e Moisés disse que tais mulheres têm que ser apedrejadas, e tu, mestre, o que dizes? João, escrevendo sobre essa história, por que Jesus Cristo escreveu na terra? Qual era o coração de Jesus? Então, ele colocou o coração de Jesus dentro dessa história. Jesus Cristo se levantou e falou, joga pedra ou não joga pedra. Ele não falou isso. Silenciosamente, ele se inclinou e começou a escrever no chão. Eu também pensei, por que Jesus escreveu na terra? Não está escrito isso, né? E depois, eu li Jeremias 31, 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. A primeira lei que Deus estabeleceu foram os 10 mandamentos, foram as leis. Não matarás, não adulterarás, não mentirás, não roubarás, não cobiçarás. Então foi assim que foi escrito a lei. E se quebrar uma lei sequer, você somente pode se tornar pecador que vai para o inferno eterno. João não foi pego. João não foi pego em flagrante adultério. Mas ele também cometeu pecado diante de Deus. E assim como essa mulher surpreendida em adultério, ele somente poderia receber a maldição que essa mulher estava recebendo. Ele descobriu essa imagem que ele era como aquela mulher surpreendida em adultério. Então, como Jesus Cristo salvou essa mulher? E assim como aquela mulher foi salva, João também queria ser salvo assim. E Jesus Cristo escreveu na terra. A mulher surpreendida em adultério, ela foi pega em adultério. Ela cometeu pecado, porque está escrito na lei que não é para adulterar, ela somente poderia ser apedrejada. Mas Jesus Cristo queria salvar essa mulher. Por isso, em Jeremias capítulo 31, está escrito o quê? Está escrito que Deus estabeleceu, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, qual foi a nova aliança que ele estabeleceu com Israel e com Judá? Não aquela lei de Moisés, mas uma outra aliança. Porque essa lei, porque o meu povo quebrou essa lei. Essa lei somente pode tornar o meu povo um pecador. Mas, onde que não existe uma lei que salva, que cura e que tira dessa lei? Então, todo o povo somente pode receber maldição. Então, com essa lei, Deus sabia exatamente que com a lei nenhuma pessoa podia ser salvo. Então a gente precisava de uma nova lei. Deus fez uma nova lei para poder salvar as pessoas, entenderam?
Versículo 30. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Então, a primeira lei foi escrita nas pedras. Então está escrito que a primeira lei foi escrito. Aqui está escrito versículo 34, versículo 33 e agora 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, a primeira lei, o primeiro mandamento, vendo que as pessoas, está escrito, não roubarás, não mentirás, não adulterarás, não cobiçarás. Então, se você quebrar essa lei, você vai receber maldição. Você vai para o inferno. Mas com essa lei, não tem forma de nenhuma pessoa ser salva. Então, Jesus Cristo sabia que a gente não poderia ser salvo por isso. Mas por isso que ele trocou para a nova aliança. Por isso, essa antiga lei, Jesus escreveu no chão, e depois Jesus Cristo escreveu novamente no chão, trocando a lei, não os mandamentos, mas a nova aliança. A nova aliança diz o quê? Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Vamos ler essa parte, versículo 34. Vamos ler todos juntos, 1, 2, 3 e já. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, a primeira lei, não terá outros deuses diante de ti, não adorarás imagem de escultura, não tomarás o nome do teu Deus em vão, cuidarás dos sábados, respeitarás teus pais, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, não adulterarás. Ele deu essa lei, e se quebrar essa lei, todas as pessoas somente poderão receber maldição. Então, porque Deus não podia salvar as pessoas por essa lei, Deus prometeu dar uma nova lei. Qual é essa nova lei? Está escrito aqui. Versículo 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque quer dizer o quê? Que Ele vai nos dar o Espírito Santo, Ele nos conhece, nós vamos conhecer a Ele. E depois está escrito o quê? Pois perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, primeiro, não roubarás. Se você roubar, você vai ser amaldiçoado. Não adultera. Se você adulterar, você vai ser amaldiçoado. Então, não desobedece os pais, senão você vai ser amaldiçoado. Então, essa lei somente pode nos amaldiçoar. Mas a segunda lei, qual foi a lei que Deus estabeleceu? Essa lei, segunda lei, na cruz, a gente vendo que Ele perdoou todos os nossos pecados. Eu perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Vamos todos repetir. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, Deus deu duas leis, entenderam? A primeira lei, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não mentirás. Ele deu essa lei. E a segunda lei é qual? Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei.
como Deus nos deu essa segunda aliança como promessa. Amém? 아멘. Então, pela primeira lei, vocês sempre vão ser pecadores. É ou não é? Então, sempre vão estar dentro de sofrimento, sempre vão ter medo de receber maldição, sempre vão estar na tristeza, pecadores. Mas, vocês cometeram pecado. Mas, se vocês forem julgados pela segunda lei, qual vai ser o resultado? Qual é o resultado? Vocês não estão se lembrando direito? Acho que vocês já estão idosos e estão caducando já, né? Qual é a segunda lei que Deus nos deu, a segunda aliança? Repitam comigo. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, a primeira lei, a primeira aliança era qual? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não mentirás, não cobiçarás, não é essa lei? Então, Deus tirou essa lei e Ele quis estabelecer uma nova lei. Essa nova lei é qual? Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, dentre vocês, vamos dizer que alguém adulterou, tá bom? Tá, não outra pessoa, tem aqui a mulher surpreendida em adultério. Pela lei de Moisés, se ela foi julgada pela lei de Moisés, pela primeira aliança, ela tem que morrer apedrejada, não é verdade? Mas essa nova lei que Jesus Cristo estava escrevendo, se ela fosse julgada pela essa nova lei de Jesus Cristo, qual seria o resultado? Falem exatamente, pessoal. Todos juntos mais uma vez, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Por isso, pessoal, hoje de manhã vocês podem receber 2 tipos de julgamento, mas vocês podem escolher livremente, entenderam? Estando diante da lei, se vocês receberem a primeira lei, vocês vão morrer, por quê? É pena de morte, vocês vão ser apedrejados, amém? Pelos mandamentos, vocês somente podem receber maldição e morte. Mas pela promessa de Deus, a nova aliança, Deus, tal irmão, vem o presidente dos senhores, Deus, Satanás vai falar, olha, Deus, ele mentiu, roubou, adulterou tal dia. Sai tudo, pessoal. Aqui a gente pode esconder um pouquinho, né? Pode decorar, a gente não fica. E as pessoas vivendo, elas, para parecerem limpas, elas têm que andar vestidas. Se andar pelado, mostrando tudo, não pode, né? Então as pessoas têm que esconder os seus defeitos, né, os irmãos? Então, se mostrar tudo. As pessoas que se corromperam ultimamente assim, né? Ficam falando que as coisas que são mentira, ficam falando que é a nossa igreja, né? É Satanás que está trabalhando. Por isso, pessoal, vamos supor que vocês pecaram diante de Deus. Então, vocês sempre ficam agoniados por causa disso, né? Satanás vai falar, ó, essa irmã cometeu tal pecado. Então, pelos mandamentos, se você for julgado, como é que essa mulher vai ficar? Ela tem que morrer apedrejada. Então, porque parece que ela vai morrer apedrejada na hora que acontece? Ela vai para a lei de Deus. Vai para a nova aliança. Entenderam? Então, a lei de Moisés é a lei do pecado e da morte. Ele nos torna pecador, ele só nos leva à morte, somente nos leva a isso.
Mas a nova aliança, a aliança da graça, quando a gente vê na Bíblia, eu matei, adulterei, roubei, fiz maldade. Então aí vem Satanás. Oh Deus, ele cometeu esse e aquele pecado. Satanás vai nos acusar de tudo, não é? E Deus vai nos julgar conforme isso. Ah, você cometeu tanto pecado assim? Mas Deus vai falar o quê? Pois perdoarei as suas iniquidades, seus pecados jamais me lembrarei. Então, já está tudo pronto ou não está? Já acabou tudo. Então, mas muitas pessoas vão para diante da lei. E se eu cumprir bem a lei, então as pessoas somente ficando diante da lei só pode receber maldição. Mas Deus deu duas leis. A primeira lei não tem como nos salvar, só tem como nos amaldiçoar. Uma lei que só nos torna pecador. É a lei do pecado e da morte, não essa lei. Mas Deus estabeleceu uma outra lei. Porque Deus já estabeleceu uma nova lei a partir de quando começou a vigorar. Quando a mulher, ela foi surpreendida em adultério e foi levada para Jesus Cristo, a lei jamais poderia salvar essa mulher. Entenderam? Por isso, Deus deu uma nova aliança. Por isso, Jesus Cristo escreveu na terra para formar nova aliança. Desde então, acabou a época da lei e começou a nova época, a época da graça. Foi aberta essa nova época para a gente. Aleluia. Depois que surgiu essa nova lei, sabe quem foi a primeira pessoa a ser julgada? Vocês não sabem? Depois que que acabou a lei antiga e começou a lei nova, quem foi a primeira pessoa a ser julgada por ela? Sim, a mulher surpreendida em adultério. Jesus Cristo escreveu a lei antiga e com o seu dedo ele escreveu essa nova lei. Escreveu na terra. Escreveu aonde? No nosso coração. Então, nessa lei, Jesus Cristo escreveu o quê? Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Pessoal, repitam comigo. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Diz o Senhor. Se eu aqui falei, tá? Diz o Senhor, por quê? Não está escrito, aqui está escrito diz o Senhor, porque foi Pedro que falou, foi Paulo que falou, não, foi Deus que falou. Não mentirás, não roubarás, não adulterarás, tem essa lei, mas tem uma outra lei, essa nova lei. Então nós que cometemos pecado, então essa mulher surpreendida em adultério somente poderia ser apedrejada, mas nessa lei da graça, quando surgiu essa lei da graça, o que aconteceu? Perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. Com certeza, essa mulher foi liberta do pecado. Entenderam? Amados irmãos, hoje, vocês querem ficar diante de que lei? Vocês querem ficar diante dos mandamentos? Ou vocês querem ficar diante da nova lei de Deus? Se vocês ficarem diante da nova lei de Deus, Deus ele não vai julgar em nada. Por quê? Pois perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei, diz o Senhor. Vamos julgar hoje, nessa manhã? Irmão Isangshi, você vai ser julgado. Você tem muito pecado. Por que mentiu tanto? Se julgar pela lei, tem que morrer apedrejado. Mas Deus deu a nova lei. E Sangchol, perdoarei as suas iniquidades, os seus pecados, jamais me lembrarei, diz o Senhor. Aí você fica feliz, não é? O irmão que está de camiseta roxa. Irmão, você também parece que cometeu muito pecado, né? Se for pelos mandamentos, você vai ser condenado por cada pecado que você cometeu.
Mas com a nova lei, com a nova aliança, Satanás vai falar, Deus, ele cometeu esse pecado e aquele pecado. Deus vai falar o quê? Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei, diz o Senhor. Deus já falou exata e perfeitamente. O irmão Kim Gi-sun da nossa igreja, ele matou uma pessoa antigamente. Vamos julgar o irmão Kim Gi-sun? Um assassino tem que ser apedrejado. Então ele tinha que ser apedrejado e morto, né? Pela lei antiga, mas pela lei nova aqui que Deus fala, pois perdoarei as suas iniquidades, seus pecados jamais me lembrarei. Então essa nova aliança, a gente recebeu essa nova aliança pelo nosso coração. Então, a gente cometeu pecado. Eu tenho muito pecado. Por mais que eu me lembre do meu pecado, mas o que Deus fala? Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei, diz o Senhor. Então, cada pessoa, Ele está falando para cada um de vocês da mesma forma. Todos vocês, individualmente, sejam julgados diante de Deus. Pela lei da graça, pela nova aliança. Não pela lei dos mandamentos, mas pela nova aliança. Cada um de vocês, que vocês fiquem diante do julgamento de Deus. O que Deus vai falar? Vamos começar agora o julgamento? Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Falem alto, pessoal. Isso realmente é uma coisa muito gloriosa de se dizer. É uma coisa fantástica. Mais uma vez, ali o segundo andar também, ali lá que está em cima. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei, diz o Senhor. Deus nos libertou do pecado. Vamos começar, 1, 2, 3 e já. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Amém. Foi tão bom que vamos fazer mais uma vez, tá? Agora coloquem o seu nome. Pois perdoarei as iniquidades do Pagoksu e das iniquidades dos pecados do Pagoksu, jamais me lembrarei. Vamos falar assim, tá bom? Mas não falem Pagoksu, tá bom? Tem que colocar seu nome. Às vezes tem esses tipos de pessoas. Uma vez no batismo, a nora falou, né, pra sogra. Falou assim, olha, fala que Deus morreu pelo meu pecado, tá bom? Aí no batismo a sogra falou, isso eu sei, Jesus morreu pelo pecado da minha nora. Vai, cada um coloca o seu nome, vamos falar bem alto. Pois perdoarei as iniquidades da Tatiana e dos pecados da Tatiana, jamais me lembrarei. Vocês responderam, né? Responderam, né? Não podem mentir. Pessoal, Deus já perdoou os seus pecados e das suas iniquidades. Ele não vai mais se lembrar. Ele está escrevendo assim, não é? Então vocês têm que crer nisso. Mas vocês não creem nisso e vocês ficam, Deus, perdoa o meu pecado. Porque essas pessoas, na verdade, estão na lei. Mas essa nova aliança está na lei antiga, mas essa nova aliança para nos salvar do pecado, sem essa nova aliança ele não poderia nos salvar do pecado. Por isso ele nos deu a nova aliança. Por isso a mulher surpreendida em adultério, antes de ser julgada, ele escreveu na terra primeiro. Por quê? Pela primeira lei não dá. Pois perdoarei as suas iniquidades, seus pecados, jamais me lembrarei. Então com essa nova lei, quando ele ficou diante de Jesus, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém. Nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. Então, essa palavra acabou sendo realizada por causa dessa palavra. Essa nova lei fala exatamente
para o Senhor. Eu já perdoei o pecado do Pagoksu e das iniquidades dos seus. Eu já perdoei as suas iniquidades do Pagoksu e dos pecados do Pagoksu, jamais me lembrarei. Então, cometeu pecado, mas me lembro do pecado. Não torne as pessoas pecadoras, entendeu? Deus nem se lembra mais. Na lembrança de Deus já não existe mais pecado. Você tem pecado na sua lembrança, então esvazie conforme a promessa de Deus. Então, com o coração de que você recebeu perdão dos pecados, vivam felizes, porque assim Deus vai trabalhar. E a partir de agora, as pessoas que vivem de forma errada, que tenham uma vida de fé exata. Entenderam? No culto, venham todos vocês. Venham no culto de domingo, no culto de quinta. A resposta está diminuindo pouco a pouco. Quem está no segundo andar, entenderam? Sim, muito obrigado. E também não fiquem faltando. Entenderam? E também ofertem por gratidão a Deus. Também deem o dízimo. E também preguem. Deus, e assim eu acredito que Deus vai lhes conduzir de uma forma abençoada. Ultimamente, vendo os irmãos pregando o Evangelho, eu vejo eles recebendo muita graça e eu fico muito agradecido por isso. Deus deseja pregar esse Evangelho na nossa igreja, estabelecendo ao Senhor, ofertando diante de Deus, dando coração. O que é mais importante nisso tudo é que Deus me lavou e Ele não vai mais se lembrar do nosso pecado. Jamais. Não, mas eu acho que Deus vai se lembrar, porque Ele tem uma boa memória. Se Deus falou que Ele não vai se lembrar, Ele jamais vai se lembrar. Por que será que Ele não vai se lembrar se Ele sabe disso tudo? Eu não sei porque Ele não vai se lembrar, mas se Ele falou que não vai se lembrar, não vai mais se lembrar, não é verdade? Então não fiquem brigando com Deus. Se Ele falou que já esqueceu, já esqueceu. Acreditem que Ele já lavou. Jeremias capítulo 31, versículo 34. Escrevam no seu caderno. Jeremias 31, 34. Pois perdoarei as suas iniquidades, seus pecados, jamais me lembrarei. Então, se a gente for julgado por essa palavra, quantos pecadores vão existir? Nenhum. Se for julgado pelos mandamentos, todos são pecadores. Por isso, hoje em dia, muitas pessoas estão debaixo, muitas igrejas estão debaixo da lei e não conseguem se libertar dela. Mas nós, não mais debaixo da lei, mas pela nova aliança, estando diante da palavra da nova aliança, Deus, Ele já perdoou e já os nossos pecados e já se esqueceu das nossas iniquidades. E assim, com que vocês possam servir a Deus com o verdadeiro coração. Até aqui.